Antes dos colonizadores eles chegarem no Brasil, os povos indígenas, principalmente o povo Guarani, ele vivia, como eu falei, sem fronteiras, né? Não existia fronteira. A gente tinha um território como a Urupá, que é todo o território sagrado. Então, tinha uma maneira de organização que ela é feita até hoje, né? A gente tem o nosso líder espiritual, uma maneira de lidar com o meio ambiente, né? Muitos brancos acham que a gente somos inocentes, né? Mas o branco é inocente, porque ele desmata, porque ele faz tudo isso. E a nossa inocência é não estar junto com o branco nessa destruição. E a gente sabe que vai afetar a gente também. Então, a gente continua se organizando dessa mesma... Esse processo de criminalização, que ele é muito triste, que acaba fragilizando muitas comunidades, né? A informação mentirosa, né, que é passada. Quando a gente tem o acesso ao Facebook, ao WhatsApp, às redes sociais, a gente conseguiu se comunicar com nossos parentes e falar que a gente estava passando aqui em São Paulo. E de alguma forma se organizar contra essas mentiras, né? Isso é muito difícil, porque você enfrentar o próprio Ministério Público, que deveria estar do nosso lado, você enfrentar a Rede Globo, que acho que é a maior emissora no Brasil, deve ser ela, né? Então, quando você sofre esse ataque de pessoas ligadas à política, ligadas à especulação imobiliária, ligadas ao dinheiro, aí é muito mais complicado. A gente fez um ato aqui no Pico do Jaraguá, né? Como o governo do estado foi quem articulou para tirar a nossa portaria no interesse de privatizar o parque, então a gente se manifestou de forma simbólica, a gente ocupamos o pico, né? Falando que a gente não aceitava a privatização, que a gente queria que a população fosse consultada antes de uma privatização e que a gente ia lutar pela demarcação. Então a gente subiu lá na torre e a gente começamos a brincar com as emissoras, desligando a sua rede de transmissão. A gente fez mesmo, porque eles fazem isso com a gente, né? Então a gente não machucou ninguém, mas uns 10 minutos a gente desligava a chave que era da Rede Globo, que atendia Caieiras, e depois a gente ligava, desligava de outro lugar para falar para eles, olha gente, vocês têm o dinheiro, mas a torre está aqui do nosso lado. Primeiro que a televisão passa isso, como eu falei, uma articulação com o governo de fragilizar a comunidade. Porque se a gente tem o apoio da população, como a gente tivemos no mês 30, no mês retrasado, a gente tivemos uma mobilização aqui. Né? A gente fomos até a Paulista, e a gente ocupamos a Paulista e ocupamos o escritório da presidência de forma simbólica. A gente entende que com essa portaria o governo acaba invadindo o nosso território, nos colocando em risco. Então a gente foi lá de forma simbólica, fizemos uma reza dentro do espaço deles. E que eles se sentiram ofendidos. E a gente não tinha recurso para levar toda a comunidade. Então foi um pouco do Tenondeporã, um pouco do Jaraguá, um pouco das aldeias do litoral. Só que a gente estava no máximo 1000 pessoas ali de indígena. E quando a gente foi à rua para ocupar, a gente estava com mais de 3000 pessoas na rua. Isso eram pessoas não indígenas que estavam apoiando a gente. Então a população que viu aquele movimento que estava acontecendo no escritório da presidência, e nós, quanto população indígena, a gente aprendeu a usar assim, tecnologia, a gente tem acesso. A gente tem a APIB, que é a Organização Nacional dos Povos Indígenas, e que pra gente hoje, a nossa comunicação com a APIB ela é muito boa, né? A gente tem grupos com várias lideranças do Brasil inteiro, né? Às vezes liderança lá do Xingu sabe o que está acontecendo aqui no Jaraguá, a gente sabe o que está acontecendo lá no Mato Grosso. O massacre antes, ele era maior, os pistoleiros entravam nas terras indígenas e matavam porque não tinha como você fazer nada. Hoje, quando um pistoleiro entra em uma terra indígena, ele é filmado e manda pra gente, a gente já divulga, a gente já procura o Ministério Público, já denuncia, e isso de alguma forma acaba sendo um respaldo, né? Quando nós, quanto população, fazemos nossos manifestos, a gente só consegue as coisas na pressão, né? Então, se hoje a gente está vivo é porque a gente se organiza de uma forma que a gente consegue mostrar que a gente vai resistir. E matar eles não pode. Eles podem fazer tudo, mas que para eles tirarem nós da nossa terra, eles vão ter que matar. Eles vão ter que nos enterrar vivos, a gente sempre fala isso, porque do nosso território, nossa terra é sagrada. Dela a gente não abre mão, a gente não negocia um palmo. O universo dessas mídias ficou tão complexo que fica difícil você avaliar o acerto
utilizasse de uma ou outra mídia. E no caso de minorias, né, no caso de povos que vivem em constante embate com esse sistema global, que são as corporações, o Estado, as empresas, as políticas, né, de cada país, para os povos que vivem essa espécie assim, de turbulência, as diferentes janelas que as mídias propiciam, elas exigem uma inteligência e uma estratégia. A principal característica da grande mídia é diluir tudo. Ela precisa de um volume de matéria, ela precisa de um rol de temas para explorar, que é da natureza da grande mídia. Então ela é um escoador de tudo. E também um liquidificador de uma luta. No caso específico da demarcação das terras indígenas e todo o debate em torno dos direitos indígenas, eu acredito que essa informação ela entra no liquidificador geral. Algumas pessoas sensíveis a esse tema capturam isso. Vamos imaginar que se você tiver uma audiência aí de 1 milhão de pessoas, umas 100 mil pessoas vão prestar atenção nisso, as outras 900 mil pessoas, aquilo vai passar batido. Porque tem a coisa da identificação do público com o tema. As pessoas, a cabeça de cada um de nós é seletiva. E talvez seja até um mecanismo de autodefesa, porque como tem um bombardeio muito grande de informação, as pessoas vão criando um dispositivo de... Talvez seja interessante de fazer isso que chamam de uma mídia dirigida. É você se dirigir a um determinado público. Dessas tragédias que impactam a vida das pessoas e a natureza, ela também vai cansando a nossa fé em que uma informação, a veiculação de uma informação documentada, registrada, vai mudar comportamento, vai alterar escolhas das pessoas. Eu acho que isso tem a ver com essa ideia de pós-verdade, né? Porque as pessoas, mesmo vendo um episódio tão dramático daqueles, alguns meses depois, eles já descartaram a sua responsabilidade sobre aquele tema. Então, da inclusão dessas diferentes comunidades, nesse arranjo mais amplo da sociedade, quanto à proteção dos direitos dessas comunidades continuarem sendo diferentes, continuarem sendo quem são, é um dilema enorme, porque a inclusão acaba sendo uma exigência de que eles fiquem mais próximos de tudo isso que nós estamos compartilhando. É uma espécie de resumo da diferença, influenciados pelas decisões do mercado, que já afeta também as decisões das políticas públicas. Qualquer outra humanidade presente nesse cenário vasto que é a globalização, ele vai ser afetado e vai mudar hábitos, vai mudar mentalidades, vai mudar escolhas e decisões. Parece que, na verdade, essa é a principal potência dessas mídias todas. É uma capacidade de criar mudanças, só que nós não sabemos em que direção.